Olá, meu nome é Patrícia, sou professora adjunta do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade Federal de Minas Gerais e o tema abordado hoje será a propedêutica fetal, mais precisamente a propedêutica da vitalidade fetal. Durante o pré-natal, temos que ter sempre em mente o binômio mãe-concepto. Isso porque as doenças maternas podem interferir na vitalidade fetal. Por outro lado, um feto com alterações decorrentes da má oxigenação placentária ou portadores de defeitos morfológicos podem exigir métodos mais acurados para avaliar sua vitalidade. A vitalidade fetal pode ser avaliada durante o pré-natal através de uma avaliação clínica e biofísica. As formas clínicas de se avaliar a vitalidade fetal são o crescimento uterino, a presença de movimentos fetais e a presença de batimentos cardiofetais. E as formas biofísicas são os exames de cardiotocografia, perfil biofísico fetal, o estudo da Doppler velocimetria. Todas as mulheres devem ser submetidas a uma anamnese e exame físico completos na primeira consulta, com o objetivo de classificar o risco gestacional. E em todas as consultas subsequentes, esse risco deve ser novamente avaliado. Há um grupo de mulheres que engravidam sabidamente doentes. Algumas mulheres aparentemente saudáveis podem manifestar doenças devido às alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez, como exemplo, as cardiopatias. E há ainda aquelas gestantes que desenvolvem doenças na gravidez, como a pré-eclâmpsia e o diabetes gestacional. Existem protocolos de acompanhamento de pré-natal que norteiam a condução desse processo. Em 2016, o Ministério da Saúde lançou a caderneta da gestante no âmbito do SUS para todas as grávidas. Nela estão dados relativos à mãe, à história obstétrica, a história pregressa e dados da gravidez em evolução, que ajudam na classificação do risco obstétrico. É de extrema importância conhecer a idade gestacional, pois é através dela que acompanhamos a gravidez. No pré-natal, é possível avaliar o crescimento fetal pela idade gestacional, os movimentos fetais e a presença de batimentos cardíacos, todos sinais clínicos de vitalidade fetal. Podemos calcular a idade gestacional pela data da última menstruação e pelo ultrassom de primeiro trimestre, com certa segurança. O tempo que dura uma gravidez pode elevar o risco de comprometimento fetal. Gravidez acima de 41 semanas é considerada, do ponto de vista obstétrico, um marco importante. Segundo o Comitê de Medicina Fetal e Materna de 2018, o risco de óbito fetal após 41 semanas é 2 vezes maior, e não há evidências de que exames de vitalidade reduzam a morbimortalidade perinatal. Pelo ultrassom, podemos avaliar a morfologia de primeiro trimestre, osso nasal, translucência nucal e ducto venoso, como rastreadores de cromossomopatias. Além disso, o ultrassom determina a coriogenicidade numa gravidez gemelar e a localização da placenta. Aqui temos um exemplo de uma medida do comprimento cabeça-nádrica em gestação de 12 semanas, data precisa, com uma variação de 3 dias. É possível também visibilizar movimentos fetais que ainda não são percebidos pela gestante. Os movimentos fetais se iniciam bem cedo na gravidez. Aqui temos um embrião de 8 semanas apresentando movimentos, sinal de boa vitalidade. Além disso, os batimentos cardíacos podem ser detectados e mensurados em uma gestação bem inicial, a partir de 6 semanas. A gestante é capaz de perceber os movimentos fetais a partir de 17 a 20 semanas, mas ela percebe cerca de 40% desses movimentos. No segundo trimestre, a morfologia fetal pode ser avaliada como um todo. O ultrassom é capaz de detectar malformações que coloquem em risco a vitalidade fetal. Malformações indicadoras de cromossomopatias, alterações de líquido amniótico, alterações placentárias.
O ultrassom ainda é um instrumento utilizado para avaliação da vitalidade fetal através da análise do perfil biofísico fetal. Aqui temos imagens de ultrassom morfológico mostrando diversas partes fetais, como a cabeça, o lábio e nariz, olhos, coração em vários cortes, abdômen com bolha gástrica, área renal, saída do cordão umbilical, coluna, membros e líquido amniótico. Nesse ultrassom encontramos uma dilatação da pelve renal. Fetos portadores de anomalias ou cromossomopatias podem ter sua vitalidade comprometida durante a gravidez. Um método prático para avaliar a vitalidade fetal é a ausculta dos batimentos cardíacos do feto durante o pré-natal. A partir de 12 semanas de gravidez, é possível auscultar o BCF com Doppler sonar e após 20 e 22 semanas com o estetoscópio TIPNAR. Para melhor localizar o BCF, podemos traçar as linhas de Rebermont, que são linhas imaginárias traçadas na parte inferior do abdômen, e o triângulo formado entre elas é o local de maior probabilidade de ausculta do BCF com o sonar Doppler. Nas gestantes acima de 24 semanas, é preciso determinar a situação do feto e a localização do polo cefálico. Para isso, utilizamos a segunda e terceira manobras de Leopold. Alguns fatores influenciam a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, por exemplo, a escolha do método utilizado em relação à idade gestacional, o uso de certos medicamentos maternos, uma condição febril da mãe, infecção fetal, hipóxia fetal, compressão do cordão umbilical e a posição materna. Quando em decúbito dorsal, o útero gravídico pode comprimir a veia cava inferior e reduzir o retorno venoso ao coração, assim, a queda do débito cardíaco e redução do fluxo placentário, com consequente queda do BCF. A frequência cardíaca fetal é considerada normal se entre 120 e 160 e deve ser auscultada por no mínimo 1 minuto. Em 1970, iniciou-se o registro da frequência cardíaca fetal e das contrações uterinas através do exame da cardiotocografia. A partir de então, esse exame tornou-se uma ferramenta importante na clínica obstétrica de pré-natal, principalmente o pré-natal de alto risco e no acompanhamento do parto. Aqui temos um exemplo de um aparelho de cardiotocografia, o tocógrafo, com seu monitor, onde aparecem o registro da frequência cardíaca fetal, o valor mínimo e máximo dessa frequência durante um período de tempo. Ligado ao tocógrafo ficam 3 sensores, 2 deles são colocados no abdômen materno, sendo um para captar o BCF e o outro as contrações uterinas. O terceiro sensor é colocado na mão da gestante para o registro dos movimentos fetais. Muitas são as informações que podemos obter analisando o traçado da frequência cardíaca fetal. Em suma, as informações são sobre as condições que trazem informações de normóxia do sistema nervoso central e do coração. No traçado da cardiotocografia, podemos determinar a frequência cardíaca fetal basal, a variabilidade da frequência cardíaca fetal basal, a presença de acelerações transitórias, períodos ou episódios de desacelerações, mudança do padrão da frequência cardíaca fetal ao longo do tempo e contrações uterinas. O exame de cardiotocografia é classificado em cardiotocografia de repouso ou basal e cardiotocografia estimulada. Existe também a cardiotocografia com sobrecarga, que é pouco utilizada na prática clínica. Os princípios da cardiotocografia se baseiam no fato de que o feto apresenta acelerações da frequência cardíaca após movimentos corporais e que o cérebro, com seu sistema simpático e parasimpático, controla a frequência cardíaca fetal.
Além disso, é preciso considerar a integridade do sistema de condução elétrico do coração, que são o nodo sinoatrial e a rede internodal, o nodo atrioventricular, os feixes de His direito e esquerdo e as fibras de Purkinje. É importante lembrar que o feto adquire certa maturidade dentro da cavidade uterina ao longo do tempo de gestação. E para realizar a cardiotocografia, precisamos da maturidade do sistema nervoso central, especificamente do diencéfalo, que regula a inervação do coração com seu sistema cardioacelerador e cardiofrenador. Essa maturidade fetal ocorre em geral após 28 semanas de gravidez. Por isso, é importante conhecer a idade gestacional para indicar o exame de cardiotocografia como método de análise da vitalidade fetal. Para realizar o exame, a gestante deve estar tranquila, bem alimentada, em posição semi-sentada ou em decúbito lateral. Observe novamente os sensores colocados no abdômen gravídico. Um sensor está no fundo uterino e o outro no local onde está o coração do feto. Os tipos de cardiotocografia são anteparto e intraparto. Na cardiotocografia intraparto, observamos o comportamento cardíaco em relação às contrações uterinas, com o objetivo de detectar as chamadas desacelerações intraparto, que podem ser do tipo 1, 2 e 3. Na cardiotocografia anteparto, observamos a reatividade cardíaca em relação ao movimento fetal. É a chamada cardiotocografia basal. E quando essa reatividade não acontece, lançamos mão da cardiotocografia estimulada para avaliarmos a resposta cardíaca do feto ao estímulo vibroacústico. Nessa apresentação, falaremos da cardiotocografia anteparto, que tem indicações precisas. Por exemplo, no acompanhamento de gestantes de alto risco obstétrico, no caso de pós-datismo, na queixa materna de diminuição de movimentos fetais. Aqui está o traçado de uma cardiotocografia que vamos interpretar. Para começar, vamos dividir esse espaço para melhor compreendê-lo. Na parte superior fica registrada a frequência cardíaca fetal. Abaixo da frequência cardíaca fetal ficam registrados os movimentos do feto. Na parte inferior ficam registradas as contrações uterinas. Essa área de registro tem sua indicação específica durante o trabalho de parto. Agora vamos observar com mais detalhes a frequência cardíaca fetal. Observe que o BCF normal fica variando dentro de um espaço considerado área de normalidade, onde a frequência cardíaca fetal está entre 120 e 160 batimentos por minuto. A taquicardia é definida como uma frequência cardíaca basal superior a 160 batimentos por minuto e a bradicardia é definida quando essa frequência está abaixo de 110 batimentos por minuto. Observe também que existem as macro-oscilações e micro-oscilações da frequência cardíaca no traçado. O que significam essas variações? As macro-oscilações ocorrem em resposta ao movimento fetal. Há um aumento de, no mínimo, 15 batimentos cardíacos por um período de 15 segundos quando o feto se movimenta. As macro-oscilações indicam o estado de normóxia do sistema nervoso central do feto. Já as micro-oscilações são variações da frequência cardíaca batida a batida por milissegundos e indica boa oxigenação do miocárdio. Ainda podemos traçar uma reta para definir a frequência cardíaca basal. Observe novamente um outro traçado de cardiotocografia basal. Notem as acelerações transitórias da frequência cardíaca quando o feto se movimenta. Esse fenômeno ocorre em feto ígido e maduro.
Observem as microoscilações da linha de base. O tempo de observação do traçado de uma cardiotocografia sem que haja nenhuma macrooscilação é de no mínimo 10 minutos. Esse tempo pode ser prorrogado até 30 minutos. No entanto, a ausência de macrooscilações nesse período pode não significar baixa oxigenação fetal. O feto pode estar dormindo. Nesse caso, está indicado o estímulo mecânico, que é um leve balançar do polo cefálico do feto com o objetivo de acordá-lo, ou realizar a cardiotocografia estimulada, que consiste em aplicar um estímulo vibroacústico sobre o polo cefálico fetal. Para executar essas técnicas complementares, é preciso antes sabermos onde está o polo cefálico e o dorso do feto. Utilizamos para isso a segunda e a terceira manobras de Leopold. O estímulo sonoro deve ter as seguintes características: um som de 110 a 120 decibéis, na frequência sonora de 500 a 1000 Hz, com duração de 1 a 3 segundos. Com resposta ao estímulo sonoro, espera-se uma aceleração da frequência cardíaca fetal de no mínimo 15 batimentos em pelo menos 3 minutos. Esse é um cronograma esquemático mostrando a classificação dos resultados de uma cardiotocografia. A cardiotocografia pode ser normal, atípica ou anormal. E os parâmetros analisados para essa classificação são a presença de acelerações transitórias, a presença de variabilidade da frequência cardíaca fetal na linha de base, muito alta ou comprimida, e a presença de desacelerações duradouras. Em uma cardiotocografia normal, encontramos pelo menos 2 acelerações transitórias em 10 minutos, uma variabilidade da frequência cardíaca basal de 5 a 25 batimentos por minuto e ausência de desacelerações cardíacas prolongadas. Achados diferentes dos citados devem ser melhor investigados, pois podem estar relacionados a um estado de hipóxia fetal. Em suma, aqui estão os fatores que influenciam a análise da cardiotocografia: a posição materna, o jejum prolongado, a duração média da avaliação do exame, a idade gestacional da maturidade para realizar o exame, o ciclo de sono fetal, que normalmente dura de 20 a 40 minutos, a determinação da posição e situação do feto, para melhor posicionarmos os sensores do aparelho e, quando necessário, aplicarmos o teste de estímulo mecânico ou vibroacústico.